Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre um tema inédito, né? A gente já faz o Oftcast desde 2020, mais de 150 episódios, mas a gente nunca falou sobre implante secundário de lente intraocular, né? Com enfoque aqui nas fixações, sobretudo fixação escleral de lente. A gente sabe que é uma cirurgia desafiadora, é uma cirurgia aí que não são todos cirurgiões que fazem, né? Uma cirurgia mais complexa, exige uma habilidade muito grande, mas é uma cirurgia importante para resolver diversos casos, né? Por exemplo, casos de deslocamentos de líquido para o vítreo, casos de cirurgia de catarata complicada com ausência de suporte capsular. E é uma cirurgia que fica aqui na interseção dos retinólogos e dos cirurgiões de segmento anterior. Então, hoje a gente resolveu entrar aqui nessa polêmica e trazer um representante de cada grupo aqui. A gente está com um retinólogo, que é um grande amigo, que eu vou até fugir um pouco aqui da regra, né, de apresentar primeiro as damas, porque ele é menos frequente aqui, então eu vou apresentar primeiro o Dr. Daniel Lousada, meu amigo, meu colega de residência na USP, e hoje ali assistente do setor de retina da Unifesp, que vai falar aqui com a gente hoje sobre fixação. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com meus amigos da residência, né? Agradeço muito o Bernardo pelo convite. E é uma honra aí poder ajudar nessa discussão, que é um tema fundamental na oftalmologia e que a gente possa aí debater da melhor forma possível e que possa acrescentar muito aí do que vocês possam pegar bem aí esse tema. E embora ela seja frequente aqui no podcast, já é de casa, nossa professora, também tenho a honra de apresentar mais uma vez a Mari Hollander, que é uma exímia cirurgiã de catarata e assistente do setor de catarata do HC, que vai falar aqui com a gente também sobre fixação. Boa noite, pessoal. Surpresa, tô aqui de novo, mas faço das palavras do Dani as minhas, é sempre um prazer estar aqui. A gente é colega de residência, os três, então vai ser um bate-papo bem leve aqui, a gente tem bastante intimidade um com o outro, mas a gente vai aprofundar aqui, principalmente em duas técnicas, né? Porque existem N técnicas de fixação, né? E como existem várias técnicas, é porque nem toda técnica é perfeita. Se existisse uma técnica perfeita, ela seria a técnica de escolha, né? A gente vai falar principalmente da técnica de Yamane, que é uma técnica que muitos cirurgiões realizam e que a Mari aqui é uma grande especialista, tem uma casuística gigante de Yamane. E a gente vai falar também da fixação da lente Aqueous com Gore-Tex, que eu acho que é uma técnica que está bem popular agora, é uma técnica um pouco mais recente do que a do Yamane e que o Dani Lousada já tem aí mais de 50 casos dessa técnica, então ele sabe falar com profundidade. Bom, mas antes da gente falar dessas técnicas, das peculiaridades de cada técnica, vamos falar um pouco mais geral aqui sobre implante secundário. A minha primeira pergunta vai ser para a Mari. Mari, os implantes secundários, né, as fixações, elas são realizadas em olhos já mexidos, né, e olhos que muitas vezes passaram por uma cirurgia complicada, né, às vezes o paciente teve uma cirurgia de catarata complicada, ficou sem suporte capsular, né, esses olhos não são olhos ali virgens de tratamento, né, então como que você costuma preparar esses olhos para a cirurgia e como que você sabe ali qual é o momento ideal para realizar ali o implante do implante secundário? Então, B, ótima pergunta, assim, eu acho que isso é uma coisa que com o desenvolvimento das técnicas também mudou bastante, né, então a gente, se você tinha uma cirurgia que complicou e você tá sem suporte, você vai tentar, né, fechar esse olho e tal e deixar uma abordagem para um segundo momento. A gente tem preconizado no HC, quando a gente eventualmente, né, uma cirurgia de um residente complicou, teve uma intercorrência não prevista, se o paciente tá bem, tá confortável, tá sem dor, tá tudo tranquilo, a gente normalmente já faz a fixação escleral no mesmo momento, mesmo que não tivesse sido programado. E a gente vai falar um pouco, né, das vantagens e desvantagens aí de cada técnica, e a gente vai ver que, assim, o resultado final, até quando a gente olha trabalhos que comparam as duas, são muito parecidas, assim, sabe? São duas técnicas muito viáveis, muito aceitáveis. Mas uma das coisas que eu acho, assim, em relação à técnica de Yamane, é que ela tem um tempo cirúrgico menor, e quando a gente vai associar mais procedimentos, isso é uma coisa que também favorece, tá? Então, assim, se der para fazer no mesmo momento em que você teve, eventualmente, uma intercorrência na faco, a gente normalmente preconiza isso. O paciente já sai a pseudofasco e a gente consegue associar, a gente vai adicionar aí um tempo de 10 a 15 minutos a mais de cirurgia, mas a gente não vai precisar de uma nova abordagem e já resolve tudo de uma vez.
Perdão, se a gente, isso não acontecer, né, o que muitas vezes não acontece, então assim, a gente tem uma intercorrência que tem o núcleo mergulhado, lio mergulhada, ou pacientes que chegam referenciados, então a gente recebe muito no HC, e eu recebo também no consultório pacientes encaminhados, então assim, que já foi feita uma primeira, às vezes 2 cirurgias e a gente precisa programar a próxima. Então o ideal é que a gente avalie o restante das condições oculares desse paciente, então como é que tá a pressão, ele ficou com glaucoma secundário, não ficou, tá controlado, não tá controlado, vai precisar de uma abordagem de glaucoma também, como é que tá a retina desse paciente, então a gente faz uma avaliação de retina bem extensa no pré, né, então mapeamento, propedêutica armada, quando o paciente não dilata também a gente acaba usando fotografia de grande angular para ajudar a ver periferia, para a gente conseguir fazer uma avaliação completa. E como é que tá essa córnea, como é que tá a íris, né? Se a córnea tá com endotélio bacana, se vai aguentar bem, se a gente precisa fazer alguma medida adicional, eventualmente risco de evoluir para um transplante depois. Então, é uma série de coisas que a gente tem que ver para intervir e examinar bem no pré-operatório. Perfeito, não, muito bem explicado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Dani, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o cirurgião de retina também vai receber esses pacientes, seja por uma faco complicada, seja às vezes por um caso até de lente que mergulhou no vítreo. Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual que é a importância de fazer uma boa vitrectomia nesses pacientes que vão fazer o implante secundário de lente? E, eu já sei a resposta, mas eu queria que você respondesse para a galera, se você indica vitrectomia posterior em todos os casos que vão precisar de uma fixação. Então, você falou bem, eu concordo plenamente com a Mari com relação a isso, né? Esses olhos são olhos muito complicados, geralmente. Paciente que teve uma cirurgia complicada, ou é olho com pós-trauma, né? A gente pega muito também, né? No pronto-socorro chega muito pós-trauma, com o lio mergulhada, ou o cristalino inteiro mergulhado. Então, assim, a vitrectomia, da complicação da catarata em si, na cirurgia de catarata em si, a vitrectomia anterior é o passo mais importante. Você precisa limpar bem aquele vítreo anterior, né? Uma vez que você limpou bem o vítreo anterior, daria até para, assim, deixar para o segundo tempo, se não tiver condição de fixar naquele momento, né? Mas eu, particularmente, faço a vitrectomia posterior em todos os casos de fixação escleral. Porque como a técnica que eu uso são 4 pontos de fixação, é fundamental você ter uma limpeza plena do vítreo anterior e ter uma boa revisão da base vítrea também para ver se não tem nenhuma rotura periférica, né? Esses casos, principalmente quando teve perda vítrea, existe um risco maior de você ter uma rotura na periferia da retina, então eu acabo fazendo de rotina vitrectomia posterior em todos os meus casos, faço a vitré e já fixo, uso essa técnica de fixação de áqueos com Gore-Tex. E assim, minha opinião, é claro, tendo a vitrectomia disponível, sempre acaba sendo interessante, porque você consegue fazer um shaving adequado da base vítrea, você garante que não teve tração ali na hora de passar os fios, né, e tudo. Então, fazendo uma boa revisão de vitrectomia, você minimiza aí os riscos, principalmente de descolamento de retina no pós-operatório, né. Então, acaba sendo de rotina que eu faço a vitrectomia posterior nesses casos. Perfeito. Eu imagino que a Mari não faça a vitrectomia posterior em todos os casos, mas tenho certeza que ela preconiza também que o vítreo anterior esteja bem... Deixa eu devolver uma pergunta para o Dani. Qual que é a incidência de descolamento de regmatogênico pós-fixação se você fizer só uma vitreia anterior bem feita? Olha... Em porcentagem. Eu sei que porcentagem... Em porcentagem. É pequeno, mas assim... Acho que não chega a 1%. Não chega a 1%. Baixo. Claro, existe. Não vou falar, não, eu não tive nenhum caso de ideia, tive alguns, né? Mas tô agora um pouco mais de 200 casos aí de Amani. A maioria somente com vitrectomia anterior. A gente faz, assim, um exame muito bom da retina no pós, então precisa, assim, se é um cara que não dilata bem e tal, aí realmente um caso que eu até poderia considerar, falar, não, vamos fazer posterior só por causa disso, porque a gente não vai conseguir mapear bem e ver se teve rotura alguma coisa. Mas quando a gente vê qualquer área suspeita ou predisponente, a gente bloqueia com laser no pós. A gente tem uma incidência baixa, assim, de descolamento somente com vitreia anterior. Então, assim, eu entendo plenamente fazer.
a vitreia total, mas sinceramente não vejo necessidade em todos os casos, somente como uma coisa profilática para descolamento de retina, porque é uma complicação que existe, porém a incidência é pequena. A própria vitrectomia, né, apesar de uma vitrectomia bem feita com um bom cirurgião como o Dani, obviamente as complicações vão ser pequenas, mas também existem complicações da própria vitré, né? E a gente tem que pensar também que muitas dessas cirurgias, né, a maior parte delas, a gente faz em contexto de SUS, né? Então, avaliar o que é uma solução também custo-efetiva, né? Claro que em primeiro lugar é melhor para o paciente, mas que também seja custo-efetiva para o sistema, né? Então, assim, não pode ter de forma alguma vitro no segmento anterior, não pode, a gente minimiza qualquer tração, então a gente faz uma limpeza, assim, extensa da parte anterior, mas eu não vejo indicação de vitreia posterior para 100% dos casos, né? Mas para alguns, claro que precisa. E, 200 casos deve ser a maior casuística do Brasil aí, de eu acho que não, eu conheço algumas pessoas que fazem bastante também, mas uma galera mais low profile, assim, mas acho que é talvez uma das maiores, não sei. Tem que publicar isso daí. Mas eu queria perguntar, então, já que você não faz a vitrectomia posterior, como é que é a sua rotina ali para lidar com esse vítreo anterior? Se você puder dar alguma dica de vitrectomia anterior para o cirurgião, né, de segmento anterior aqui, para ele, né, como que você faz? Usa triancinolona, não usa? Né, como que você faz ali a vitrectomia anterior nesses casos de Amani? Então, a melhor opção, assim, do meu ponto de vista, é você fazer via pars plana mesmo, né, do que fazer pela córnea. Então, pela córnea, alguns casos a gente acaba fazendo, mas a grande maioria a gente coloca um trocáter de 23 gauge pela pars plana e a gente muitas vezes coloca só um para entrar com o vitreófago. Mantém a irrigação pela córnea mesmo, que é tranquilo, assim. E é uma forma da gente não ter, assim, quando você faz via córnea, muitas vezes o vítreo continua subindo, né, e você acaba tendo uma perda vítrea maior ali durante a vitreia. E quando você faz pela pars plana, você minimiza isso. Então, com a irrigação no segmento anterior e o vitreófago, né, pelo trocáter, claro, né, sob visualização direta ali no segmento anterior a gente consegue. E outra dica, assim, que eu acho é usar triancinolona. Então, você visualizar bem o vítreo para te ajudar a ter certeza que não tem mais nada, eu acho super importante também. Então, usamos praticamente 100% dos casos triancinolona para curar. Nunca utilizar a incisão de faco para fazer vitrectomia. Então, se você for utilizar uma incisão corneana, tem que ser uma incisão pequena, né? Uma incisão que você faz ali com 15 graus. Mas, se possível, fazer via pars plana é melhor ainda. Perfeito. E assim, quando você faz a vitré posterior, você tem um trocáter via pars plana, mantendo aquele olho tônico através da irrigação. Quando você já vai fazer uma cirurgia sem uma vitrectomia posterior, você também precisa se preocupar com o tônus desse olho, né? Então é muito difícil você fazer uma fixação de lente com um olho hipotônico. Como que é a sua rotina? Você usa o mantenedor de câmara em todos os casos? Dá para fazer só sob metil? Como que é a sua rotina quanto a isso para manter o olho tônico? Então, eu falei um monte, né, de não fazer necessariamente vitreia posterior, mas tem muitos casos que eu faço em conjunto com a equipe de retina. Então, tem, assim, fora do HC, onde eu mais opero é quando solicitado, assim, pelos colegas da retina, né? Então, quando a gente vai fazer em paciente, né, eu vou fazer paciente que já é totalmente vitrectomizado, já chega para mim vitrectomizado, eu coloco um mantenedor, coloco um trocáter na pars plana para utilizar como mantenedor. Se o paciente não é vitrectomizado posterior, eu muitas vezes coloco um mantenedor de câmara via córnea, também ajuda bastante. Se foi eu mesma que fiz a vitrectomia anterior desse paciente, eu faço a vitrectomia anterior que é necessária, né? Eu não estendo para começar a puxar cor vítreo, porque não tem necessidade, você perde mais tônus, né? E nesses casos, se você tiver um metil 4%, um viscoat, alguma coisa assim, nesses casos você consegue manter um tônus adequado somente com o viscoelástico. Também é possível, vai depender um pouco também da sua manipulação e da experiência que a pessoa tiver. Então, para quem já tá mais habituado, é mais fácil manter o tônus e não ficar perdendo o viscoelástico pela incisão quando você vai fazer a técnica, né? Durante se eu tô num cenário em que tem vitrectomia posterior, uma coisa que eu tomo um pouco de cuidado é nessa hora baixar um pouquinho a pressão intraocular, porque às vezes se a gente deixa a pressão muito alta e durante a manipulação você vai abrir um pouco as incisões corneanas, você tem muita perda ali pela incisão, isso acaba lavando assim horrores o endotélio e a gente às vezes recebe
recebe uns pacientes de pós-op que foi feito isso e que perde muita densidade endotelial ali no procedimento. Então, eu normalmente deixo a pressão um pouquinho mais baixa, tipo uns 12, 15. Em alguns momentos ali mais críticos, eu até fecho ali rapidinho, né? Passo a agulha e depois abro de novo. Então, coloco o ático dentro da agulha e depois abro novamente. Realmente, quem está em treinamento, assim, na técnica de fixação, é uma cirurgia que acaba no começo, quando a pessoa não tem experiência, manipulando muito. Então, a gente pega casos realmente de falência endotelial, pós-fixação, DR, pós-fixação, por conta de ser uma cirurgia tecnicamente mais complexa no começo da curva, né? Então, realmente, todos esses cuidados para proteger o endotélio, remover bem o vítreo para evitar a tração, porque realmente é uma cirurgia que você, no começo da curva, pode ter mais complicações se você não seguir esses passos direitinho. E o pós-operatório tranquilo, né? Um pós-operatório no sentido de um pós-operatório comum, você vai fazer um antibiótico, pelo menos assim, né? Eu preconizo um antibiótico intracameral ao final da cirurgia, controle de inflamação com corticoide e monitoramento de pio, não tem nada muito significativo, a não ser um bom mapeamento, acompanhar sempre essa retina para não deixar passar uma rotura, um descolamento de retina. Bom, agora vamos falar um pouquinho já das técnicas. Lembrando que a gente está num podcast, muita gente só escuta e não assiste, vamos tentar, a ideia aqui não é que vocês saiam fazendo a cirurgia, é entender pontos positivos e negativos de duas das técnicas aí que eu acho que são as mais populares do momento, né, que é a Acryus e também o Yamane, né, o Dr. André Maia também faz uma técnica bem elegante com a lente artesã, mas eu acho que as mais populares hoje em dia é a Acryus e Yamane. Tem usado bastante a lente da BVI também, né, pra BVI, fazer... isso que eu ia comentar. Boa. Então, Dani, explica, assim, brevemente como que é a fixação com a Acryus, né, e o Gore-Tex e quais são as principais dificuldades da cirurgia, assim, para quem quer começar a fazer. Então, só falando um pouquinho do fio, né, o fio Gore-Tex é um fio de politetrafluoretileno, então ele é um fio bastante resistente e monofilamentar e inabsorvível. Então ele é bastante fácil de manipular, né, comparado ao Prolene, né. E a técnica consiste, basicamente, você tem ali o Acryus, ela tem 4 pontos de fixação, né? Então você faz uma peritomia a 0 e 180, ou 3 e 9 horas, cauteriza, faz a marcação. Essa marcação, assim, é bem controverso exatamente quanto, né? Eu, particularmente, faço a 2,5 do limbo, 2,5 milímetros do limbo de cada lado. Aí eu já coloco o trocáter na marcação de 2,5, 5 milímetros entre as esclerotomias, faço a vitrectomia posterior, no caso, se eu precisar remover resto de córtex ou núcleo, já faço a vitrectomia completa, e na hora de passar, de fixar a lente propriamente dita, você passa o fio Gore-Tex pelos furos da lente, né, pelos pontos que você vai fixar, são 4 pontos. Então você passa da mesma forma de um lado e do outro e introduz... através da própria incisão corneana, pode ser de 3 milímetros mesmo, né? Você amplia um pouquinho, se for uma 2,75, você vai ampliar um pouquinho. Com uma lente dobrável, você consegue dobrar ela e introduzir aí na câmara anterior. E aí você passa o Gore-Tex pelos pontos de fixação e exterioriza pelos trocáteres. Pelos próprios trocáteres. E depois como que você amarra esses fios? Então, assim? Na hora de amarrar o fio é um passo bastante importante da cirurgia, porque você tem que amarrar de cada lado de forma separada. Você dá os 3 nós de um lado, depois dá os 3 nós do outro para garantir a centralização. E depois você completa de cada lado. Nunca você completa de um lado para depois completar os 3 nós do outro. Você dá os primeiros... aquela técnica 3-1-1, né? Como a gente faz qualquer ponto de sutura. Então você faz os 3 loops do fio Gore-Tex de um lado, depois vai para o outro e já garante uma centralização. Depois termina de um lado e de outro. Me parece, eu tenho uma experiência relativamente boa com Yamane, mas nunca fiz a técnica do Acryus, mas assim, o que eu vejo me parece uma técnica que ela é simples tecnicamente, assim, ela manipula um pouco mais que Yamane, digamos que ela seja uma técnica talvez mais demorada, mas assim, de execução me parece uma técnica boa para se aprender, porque ela não parece ser tão complexa. Não é tão complexo e assim, nas primeiras que a pessoa faz já fica um excelente resultado, se ela tiver uma boa orientação, claro, né?
Porque é uma lente que, como você vai ter 4 apoios ali de fixação, 4 pontos de fixação, ela fica bastante centralizada, sabe? Se você fizer dessa forma, ela tem uma boa centralização, não tilta. Então é bastante interessante nisso. É um fio bastante, assim, fácil de manipular, né? Que nem o Prolene. E bastante resistente também. Outra vantagem dessa técnica é que o fio Gore-Tex, ele é extremamente resistente. Pra vocês terem uma ideia, ele é amplamente utilizado na medicina há mais de 20, 30 anos em cirurgia cardiovascular, para realizar sutura de anastomose vascular. Então é um fio feito para durar muito. E o Prolene, assim, é super controverso os estudos que mostraram isso, mas existe um risco de ele ser fotodegradável. Fotodegradável, justamente. E aí acaba que no longo prazo a lente pode tiltar, pode cair. Em termos de dificuldade, assim, teria algum passo que é mais complexo que você julga ou, em geral, assim... Então, claro, toda técnica existe, assim, um tempo de aprimoramento, né? Na minha opinião, o passo que você mais tem que se atentar é na hora dos fios para não embolar. Que assim, eu oriento os fellows tanto na escola quanto na UFTAL, então a gente fica bem em cima para você passar o fio da mesma orientação dos dois lados da lente, para você não ter esse emaranhado de fio dentro do olho para você resolver. Também dá para resolver, não é assim nada de outro mundo, mas já aumenta o tempo cirúrgico também. Se você introduzir a lente com fio lá, aquela cama de gato de fio, já fica mais complexo, assim, sabe? E por que você acha essa técnica, assim, superior às outras? Elenca, assim, alguns pontos. Seria a facilidade, a reprodutibilidade. Por que você gosta dessa técnica? Eu gosto dessa técnica. Primeiro porque a lente fica muito estável e não tilta. Você tem 4 pontos de fixação, né? Então, assim, a lente fica muito estável, muito estável. O fio é um fio de excelente qualidade e longa duração. A tensão do fio é muito boa. E outra, é bastante reprodutível. É fácil de ensinar e é bastante reprodutível também. Então, a curva de aprendizado, a meu ver, ela é assim... Se você fizer uns 2, 3 casos com uma boa orientação, se atentando aos pontos principais, você consegue ter uma boa reprodutibilidade dessa técnica. E o que você poderia dizer, assim, como possíveis complicações? Você já falou ali que às vezes os fios podem embolar e tudo mais. Existem algumas outras complicações para estar atento e alguns pontos negativos, algumas limitações dessa técnica? Então, pontos negativos. O fio é um fio caro, né? E nem sempre disponível, né? Então, assim, é um ponto negativo bastante significativo, pensando até em SUS, né? É um fio pouco disponível e caro. Outro ponto negativo, pensando na Acryos, é que ela tem o risco de, por ser hidrofílica, opacificar. Mas a gente já tem hoje em dia, justamente como a Mari comentou, a lente da BVI, que é a Micropur Physiol, que ela é hidrofóbica. Então a gente já anularia esse risco. A migrar, né? Então, a tendência de nós retinólogos é justamente também... eu conheço muitos retinólogos que já estão implantando essa lente com a mesma técnica, exatamente a mesma técnica. Ela tem um desenho muito parecido, né? Tem um desenho parecido, então, até permite manter a mesma estratégia, né? E como manipula um pouco mais, conjuntiva e tal, existe... O que você acha que então, o olho fica muito inflamado? O olho fica mais... É claro, o olho fica mais inflamado, fica vermelho e tudo, o paciente pode se queixar de dor no pós-operatório, mas assim, a meu ver... Teve muitos casos de aumento de pressão importante. Eventualmente aumenta a PIL. Outra coisa que é descrito também é edema maculocistóide no pós-operatório também pode ocorrer, né? Mas assim, lembrando que qualquer técnica pode acontecer isso, lembrando que são olhos bastante mexidos, né? Pós-trauma ou cirurgia complicada. Lente tiltada, você teve poucos, né? Nunca vi. Inclusive, até tem um caso bastante emblemático dessa técnica, que eu já tive um caso, um paciente a gente fixou, fez vitré, tudo certinho, a lente lá no lugar, o cara teve um trauma no olho. A lente ficou exatamente intacta, a retina foi pro saco. Caraca. E a lente continuou exatamente ali. Entendi, bacana. Prova que, assim, a lente fica realmente bastante estável. Boa, vamos virar agora para... Só para acrescentar alguns detalhes, assim, que pode acontecer de complicação também, mas, assim, acaba sendo um erro de técnica, que às vezes se você não sepultar o nó... Eu ia falar que eu acho que essa é a parte mais difícil da cirurgia, sepultar esse nó. Também, isso aí é importante. Se você não sepultar um nó, aí você pode ter um problema. Por quê?
Se o nó erodir a conjuntiva, você pode ter uma endófita, já tem caso escrito, inclusive. É a principal complicação da técnica, na verdade, é a endófita, por conta de erosão. Se você não sepultar, isso aí já seria um erro de técnica, se você não sepulta o nó, e a gente, inclusive, faz um sulco para poder acomodar o fio. Então, é até interessante que, no longo prazo, depois de 1 ano, 2 anos de fixação nos pacientes, a gente nem consegue ver o fio. É bem bacana, a gente vê a lente lá, né? Centralizadinha, e a gente não vê o fio. Parece que o paciente tá com a lente ali e não aconteceu nada, entendeu? Por isso que eu gosto bastante dessa técnica. Muito bom. Acho que ficou bem claro, assim, os pontos positivos, negativos. Eu acho que para quem quiser aprender, tem muitos vídeos, né? Você tem vídeo lá no seu Insta? Eu tenho. Então vou marcar o Dani na publicação aqui, vocês vejam lá os vídeos no Instagram dele, tem vídeos muito bons de cirurgia. Agora vamos virar para a técnica de Yamane agora, que é uma técnica que eu gosto bastante também. Então vamos pedir para a Mari falar agora, explicar para quem não conhece a técnica, basicamente como é essa técnica, e quais são as principais dificuldades, assim, no início da curva e algumas dicas, assim, que você possa dar também. Então, só para explicar um pouco da técnica, para quem não está tão familiarizado, a técnica de Yamane, a gente vai utilizar, então, uma lente de 3 peças. E essa lente, os áticos, eles vão ficar fixados dentro de um túnel escleral. A gente vai usar agulhas para fazer esse túnel, então a gente, aqui no Brasil, a gente tem utilizado bastante agulha de 29 gauge, porque a gente não tem a agulha pra gente conseguir comprar aqui exatamente igual a agulha que o Yamane usa mesmo, que é uma agulha de 30 gauge, só que aqui é uma agulha mais fina, né? Só que ela é uma agulha que ela tem uma parede ultra fina, para que ela seja fininha por fora, mas que a gente consiga introduzir o ático dentro. Thin wall, né, que eles falam. Isso, né? Da TSK, ultra thin wall, né, que é a parede ultra fina, né? Que seria a melhor agulha possível, porque o que a gente quer no Yamane é construir um túnel que seja o mais próximo possível do tamanho do ático, então ele tem que ficar bem, bem justinho. É possível fazer com outras agulhas, inclusive a de 27 gauge, mas a gente começa a aumentar um pouco nosso risco de ter alguma complicação por causa do túnel largo. O ideal é que ele fique do tamanho mais próximo possível do ático. Então a gente vai construir esses túneis, né? A posição vai ficar sempre um oposto ao outro, pode ser feito às 3 e às 9, mas também pode ser feito em disposições um pouquinho mais oblíquas, que é o que eu tenho preferência por utilizar, assim, por causa da minha incisão de faco mesmo. E a gente coloca, então, o ático dessa lente de 3 peças dentro dessa agulha. Então a gente confecciona o túnel com a agulha, coloca o ático, posiciona ele dentro do lúmen e vai exteriorizar ele puxando a agulha para fora do olho. Uma vez para fora, a gente vai ter o ático então dentro do túnel escleral. A gente vai usar um cautério térmico para derreter a pontinha do ático, que esse pequeno plug que é formado, ele vai impedir com que o ático escorregue de volta para dentro da esclera e a gente consegue manter a lente fixada aí nessa posição. E é uma coisa assim que você não falou, mas não sei se ficou claro pro pessoal, é uma técnica transconjuntival, né? Isso é muito interessante, você não tem que fazer peritomia, isso acaba tornando a técnica muito elegante, tornando a cirurgia rápida e que você faz uma fixação escleral com o olho claro, assim, parece que o paciente saiu de uma faca. Não, já vezes. Cansei de pegar, assim, no ambulatório, os residentes e os fellows atendem os casos e eu vou lá para discutir, eles vão me passar pós-operatório e eles veem meu nome lá na ficha de cirurgia e eles ficam tentando descobrir o que era o caso, porque fui eu que operei. Que bucha que era, né? Que caso que era. E daí eles falam assim, pós-operatório de faco, e daí eu vou examinar o paciente, aí eu bato o olho, sei quem que é, sei que foi fixação. Eles nem reparam que foi fixação escleral, eles acham que foi faco. Daí eu falo, observa a sombrinha aí subconjuntival, daí às vezes eles conseguem ver um azulzinho ali, né? O pontinho de onde tá na episclera. Então, assim, só pra... Como eu tenho uma experiência legal também, eu vou compartilhar algumas opiniões sobre a técnica de Yamane. Então, já falei, primeira coisa, transconjuntival, cirurgia muito rápida. Quando você pega o jeito de fazer, você faz em 10 minutos. A Mari deve fazer até em menos do que isso. Mas assim, sei lá, é plenamente possível fazer em 15 minutos, tranquilo, assim, sem dificuldade, essa cirurgia depois que você tem habilidade para tal. Então, você faz esse túnel transconjuntival com uma agulha de 29 gauge e coloca com uma micropinça, uma pinça de retina, o áptico da lente dentro do lúmen da agulha. Né? Você faz isso dos dois lados. Acho que no começo da curva o mais difícil é você, com a pinça na mão esquerda, colocar o áptico ali do lado oposto ali, né? Com a pinça na mão esquerda, você tem que pegar o áptico, tem que ter uma certa habilidade ali, né? Nem todo mundo tem no começo para colocar o áptico dentro da segunda agulha. Tendo colocado os dois ápticos na agulha, você exterioriza
essas agulhas, né, e o áptico toma cuidado para não deixar o áptico voltar para dentro do olho, então segura bem ali depois que você esterilizou a agulha, cauteriza, né, ao cauterizar você formou aquele flange que fala, né, e você sepulta aquilo ali na esclera, como ele ficou com um bulbo gordinho, ele fica ali bem estável. Né? Então, assim, é uma técnica bem legal, dá para fazer até em caso de pupila pequena, porque você consegue trabalhar ali bem no centro a colocação desses ápticos na agulha, então é uma técnica muito boa. E, na sua opinião, Mari, quais são as principais vantagens que fizeram você adotar essa técnica, assim, e depois a gente fala das complicações. Então, assim, uma técnica que tem uma curva de aprendizado, com certeza. Eu acho que quando a gente compara com outras técnicas de fixação... Então, assim, eu não faço Yamane em 100% dos casos, mas mais de 90% com certeza. Eu faço outras técnicas também. E eu acho que entre todas as técnicas de fixação, ela é a mais dinâmica. Assim, você tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Então, mão direita, mão esquerda. Você tem que ver se você não tá desformando o olho. Tem que ter uma coordenação muito, muito fina, assim, sabe? Dos movimentos da mão direita e da mão esquerda. Então, eu acho que, assim, pra quem quer fazer Yamane, tem que ser uma pessoa que é muito boa de faco. Porque tá acostumado com esse ambiente mais dinâmico, sabe? Que tudo muda em um segundo. Então, assim, o faco tá lá e você tem que estar atento a 1000 coisas. A cápsula posterior, o pedaço que você tá comendo, você não tá vazando pela incisão, tudo que tá acontecendo. O Yamane é mais ou menos parecido, assim. Ao passo que outras técnicas, quando a gente vai fixar ácreos ou outras técnicas de peça única, então a gente tem feito algumas fixações de lente de peça única com a técnica do piercing IOL, né? Que a gente faz um furinho para passar o prolene. Também a gente tem resultado muito legal, consegue fixar a lente tórica. São técnicas que são muito menos dinâmicas, então a gente consegue fazer mais passo a passo, um pouco mais devagar, e fazendo pequenas correções, pequenos ajustes de posicionamento, cauteriza mais pra lá, cauteriza mais pra cá, ou quando vai usar o Goretex, puxa mais o fio aqui, puxa mais o fio aqui, centraliza, assim, um pouco mais lento, sabe, cada passo. O Yamane não, são mais coisas para prestar atenção ao mesmo tempo, mais dinâmica, que lembra um pouco o estilo cirúrgico da faco, assim. Mas da mesma forma que a faco, é uma cirurgia que você consegue fazer em pouco tempo, você mexe pouco no olho, pouca inflamação no pós, resultado bastante reprodutível, uma vez que a pessoa se atente a todos os pormenores. Então, acaba sendo minha técnica de escolha, assim, para a grande maioria dos casos. Beleza. E para finalizar, assim, algumas complicações possíveis na técnica de Yamane seria também a extrusão do áptico, né? No caso da acro seria o muito fio, mais raro, Bê, assim, apesar das pessoas mencionarem isso, porque o áptico, a gente deixa a lente meio esticada, assim, né? Pra fazer a fixação. O que ele quer é voltar pra dentro, na verdade, ele não quer sair pra fora, sabe? Então a incidência acaba sendo bem pequena. É diferente de quando a gente usa o prolene, por exemplo, pra fixar uma lente peça única, que não tem essa mesma tensão meio que puxando o prolene pra dentro, então existe uma tendência maior a erudir pra conjuntiva, assim. Sim, e também tem a questão da lente poder tiltar e tudo mais, né? Então, assim, como que você faz para deixar essa lente bem centralizada, evitar esse tilt? E se a lente tiltar, existe alguma coisa que dá para fazer para corrigir? Uhum. Então, acho que, assim, a maior dificuldade normalmente no intraoperatório é a questão da manipulação do ático. Então, você conseguir manipular ele sem entortar, sem quebrar. As lentes que a gente tem disponíveis no Brasil não são o melhor material possível de ático, né? Então, o melhor polímero, né, que a gente teria seria o PVDF, que é a lente que o Yamane mesmo usa lá no Japão, que é da Santen, e nos Estados Unidos, né, se usa muito a CT Lucia, que é esse ático, né, que ele é infinitamente mais resistente à deformação e à quebra, e a gente não tem aqui no Brasil, né, então a gente vai usar um ático de PMMA, que se você entortar ele, né, fica prejudicado, então tem que ter um cuidado a mais, então no intraop tem essa dificuldade. E no pós-operatório, assim, existem possíveis complicações que são meio inerentes de todas as técnicas. Então, edema macular cistoide, descolamento de retina, descompensação corneana, por conta do que o Dani também falou, né, de olhos que já foram passados por vários procedimentos. Mas o que é da técnica, assim, em geral, tilt e descentração da lente são coisas que podem ocorrer com uma frequência um pouco maior. E muitas vezes está relacionado a erro de técnica. Porque você tem que ter uma precisão muito grande na medida dos túneis, na hora de tunelizar com a agulha, e é na distância que eles vão estar do limbo, tá? Então, tanto a distância que eles vão estar dos dois lados, quanto a inclinação que você coloca nas agulhas na hora de confeccionar o túnel, quanto a medida do 0,180. Você tem que fazer bem direitinho, usando o transferidor, porque senão é muito fácil você descentrar essa lente. Então, uma técnica que ela é mais sensível a esses pequenos errinhos, assim, sabe? Pequenos
detalhes da técnica. Então, se não for a agulha certa, se não for uma marcação muito bem feita, um túnel muito bem feito, isso realmente pode acontecer com uma maior frequência. Em geral, se você faz todo o preconizado, então faz túnel, a chance de tiltar é muito baixa, assim, também, porque as pessoas falam, mas a Yamane só tá presa em 2 pontos, mas é que não são 2 pontos, são 2 túneis, e o túnel ele tem infinitos pontos, né? Então, assim, se você tiver a angulação correta, a lente vai ficar na posição certa. Mas se eventualmente você tiver problemas de tilt, inclinação, a gente tem algumas técnicas, assim, descritas para corrigir, né, sem você precisar tirar a lente e refixar. E algumas vezes sim, né, isso pode ser feito, a gente refaz a fixação, se plantar essa lente faz de novo, também sem grandes problemas, mas a gente pode passar fios de prolene para ajudar a estabilizar essa lente e corrigir pequenos tilts. A gente tem casos assim que foram reabordados também com sucesso. Você falou aí, só para a gente finalizar, das agulhas e da lente mesmo, né? Então, qual seria a lente que você prefere hoje para fazer? Sensor mesmo? Eu uso bastante a Sensor e a MA60C. Eu tenho uma leve preferência pela MA60C, ela tem um ático um pouquinho mais fino que o da Sensor, pouca diferença, mas as duas atendem bem. Tem a ZA9003 também da Johnson, que eles mandaram um e-mail semana passada que tá descontinuando, então uma opção a menos aí que a gente vai ter. E a marca da agulha, aquela Test Fine que você usa? A Test Fine a gente usava bastante, ela também foi tirada do mercado, né? A gente tem usado uma semelhante da Unicmed. Mais agulhas em geral de 29 gauge, dessas de caneta de insulina que a gente consegue encontrar com maior facilidade. Boa. Não, acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu descrever aí as principais complicações, as principais dicas. Quem se interessa sobre esse assunto de fixação, né? Vamos fazer aqui o jabá, né? A gente tem o nosso curso FACO que fala sobre fixação de lente também, tem aula de Yamane lá, então assim, tem muitos vídeos cirúrgicos na internet também, então quem quiser se aprofundar tem muitas possibilidades. E é isso, queria agradecer ao Dani e à Mari pela presença e até semana que vem. Pessoal, dá só uma palavra final cada um aí pra gente despedir. Agradecer aí meu querido amigo Bernardo, a Mari também, minha amiga da residência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que é sempre bom saber mais de uma técnica, né? Nunca você pode ficar ali, ó, com a cabeça fechada para uma técnica só, porque você tem inúmeras situações diferentes no olho ali para lidar e nem sempre a técnica que você domina mais vai ser adequada. Concordo plenamente, né? Já tem uma lente momento. Lá, né? Então, às vezes eu tenho uma lente no vítreo, vou lá e aproveito e não vou espantar a lente para poder fazer. Então, você sempre tem que, pelo menos, dominar uma ou duas técnicas aí para você conseguir dar o melhor resultado possível pro teu paciente. Concordo plenamente, Dani. Eu acho que, assim, antes de você falar, né, de uma técnica, você tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Então, você tem que usar a técnica, fazer, estudar, ver tudo que tem de literatura sobre ela, para você realmente poder falar, não, eu tenho preferência por essa, por isso, assim, sabe? Muito válido. Então é isso, pessoal. Acabei de liberar aqui da minha cabeça um desconto para quem quiser fazer o curso FACO. Então tem um link aqui na descrição. Só apertar aqui e falar com o nosso time que a gente vai liberar um desconto aqui, relâmpago, surpresa, que da minha cabeça aqui, depois a diretoria vai reclamar comigo aí, mas é assim mesmo. Então um abraço e até semana que vem.